junto a Josué, dava aproximadamente 30 quilômetros. E eles mandaram um mensageiro falar com Josué. E disse: olha, nós sabemos que Deus está no meio de vocês. Glória a Deus. E nós estamos preocupados aqui. Né? Então a gente queria fazer uma aliança com vocês, se unir a vocês. Então foi quando os gibeonitas, irmãos, se uniram ao povo de Israel. Bom, resumindo, por causa da época, fiz pregar olhando para vai fazer. Passo para a Irmandade porque tem prazer que o povo de Deus não só leva uma ascensão espiritual, mas o conhecimento do povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, eles se ajuntaram. Mas quando, irmão, eles se ajuntaram e houve um acordo de aliança entre os gibeonitas de Gibeão e o povo de Israel, irmão, o que aconteceu? Lá mais para o sul, em um rei, os amorreus, né? E esse rei, quando soube dessa aliança, os gibeonitas tinham se unido com o povo israelita que estava vindo de aqui, eles trataram os gibeonitas como inimigos, né? Ele falou: estão se juntando com o povo que está vindo aí para tirar nós daqui, em vez de se unirem, né? Glória a O Deus. que ele fez? Esse rei, irmão, na época era rei em Jerusalém. Ele se juntou com mais 4 reis, formaram 5 reis de toda aquela região. Não entendeu? Porque eram países diferentes, depois se juntou. E foram 5 reis chamados 5 reis amorreus. Esses reis, irmãos amorreus, se juntaram todos, um forte exército. Depois os irmãos leiam em concordância bíblica aqui, vão lá em Amorreus, vocês vão ver que eram homens loiros, olhos azuis, muito fortes. Eles eram soldados fortes, eram um povo muito poderoso. Então, quando ele soube que os gibeonitas se juntou com os israelitas, eles formaram esse grupo de 5 reis, os amorreus, para poder lutar contra, não só contra Israel, mas contra os gibeonitas também. E é isso que eles fizeram. Então, quando eles chegaram para esta guerra, a primeira coisa que o Senhor fez, irmão, e disse para Josué: não temas, eu estou contigo na tua vida, na vida de Israel. Porque foi o Senhor, irmão, que tirou eles do Egito. E o Senhor prometeu levar esse povo até Canaã, uma terra boa, prometida. Só para os irmãos terem uma ideia, quem eram os amorreus? Só para não ter os irmãos tomar conhecimento. Os amorreus eram da descendência de Cão. Quem era Cão? Cão, irmão, né? Sem Cão e Jafé. Eram os filhos de Noé. Os irmãos sabem que houve, que ele foi amaldiçoado por Deus porque viu que o pai estava seminu, né? Então ele foi amaldiçoado. Cão teve Canaã. E esse povo dos amorreus era descendente de Canaã. Por isso que eles estavam na terra de Canaã. Então, meu irmão, era um povo já predestinado a lutar contra o povo de Deus. E eles assim fizeram, irmão, foram até lá. Mas quando eles estavam, irmão, durante o dia pelejando, o Senhor, irmão, fez um barulho tão grande e começou a deixar eles em confusão, esses amorreus. E eles se perturbaram, o Senhor trouxe um temor muito grande e eles começaram a fugir. Então, meu irmão, por que o Senhor permitiu isso? Porque, irmão, quando Deus começa uma obra, Ele termina ela. O Senhor está falando aqui, uma obra que eu comecei a fazer na tua vida, tanto da parte espiritual, quanto a benção de Deus na vida material. Você veio hoje aqui, o Senhor te reforça. Não temas, não fique preocupado, porque eu estou contigo. Só não esqueçam de uma coisa: de me servir na face da terra de Jesus. Ser fiel a essa doutrina. Ame esse Deus maravilhoso. Continue assim, congregando, se esforçando o máximo para estar na casa de Deus. Muitos hoje, sábado, não estão aqui, que tudo que conseguiram, filho, foi das mãos de Deus. Hoje não vou congregar não.
Hoje eu vou tomar umas cachaças aí, hoje eu vou ver um jogo de futebol, hoje eu vou passear, tem um jantar fora, depois outro dia eu congrego. Muita gente vai querer congregar mais para frente, talvez não dê ter mais tempo. O irmão e irmã que está aqui, dá glória a Deus. Guarda no teu coração esse conselho vindo santo do reino da glória. Em primeiro lugar, a tua alma. Servir a Deus na terra. Preciso congregar para amar a Deus mais, para Ele não esquecer de mim. No dia do juízo final, Ele me colocar no número dos escolhidos. Se você for fiel a Deus, certamente Ele vai ser fiel àquilo que Ele prometeu na tua vida. Deus já manda pregar todas as palavras, todas as promessas de Deus. Que Deus falou contigo na terra. Quer seja por profecia em joelho na tua casa, na casa de alguém, quer seja através das Escrituras Sagradas, como nesta noite Deus está mandando a falar, o Senhor te diz, eu vou cumprir na tua vida. Jesus, nunca você vai ficar nem confundida, nem confundido, nem envergonhado. É assim que o Senhor fez. Esses amorreus, irmão, quando foram enfrentar tanto os gibeonitas quanto os israelitas, eles fugiram. Depois dessa perturbação, eles não conseguiram encontrar as armas, enfim, o Senhor fez um reboliço e eles começaram a fugir, irmão. E quando fugiram, o que o Senhor fez? Ficaria mais difícil para Josué ir atrás deles, né? E naquela hora eles fugiram, o que o Senhor fez? Mandou, irmão, né? Uma chuva de granizos, de pedras, como por exemplo hoje vimos, né, muitas vezes a gente vê, nossa, vai chover, fechou o tempo, o céu carregado de nuvens e começa a chover. Você já viu, claro que todos aqui, acho que já viram chuva de granizos, né? Pedras, né, Senhor de Deus, pedras que caem, muitas vezes amassa veículo. O que Deus fez, irmão? Mandou chuva de granizo atrás dos amorreus. Batiam neles e matou um monte deles. Eles continuaram fugindo. Só que a guerra não acabou ainda. A guerra ainda tinha ainda uns capítulos na frente para ser contada, né, irmão? Porque o inimigo ele não desiste fácil de tentar derrubar o crente na terra. O inimigo está tentando derrubar a tua vida muito. Tentando tirar de você essa preciosidade que é a presença de Deus. Tentando fazer não cumprir a palavra que Deus manda porque você crê. Ele está lutando com você há muitos anos. Mas o Senhor hoje te dá um certificado de aprovação. Recebe aí em nome. Você foi fiel até aqui. E hoje o Senhor te diz, nunca o diabo te derrotará. Dá glória a Deus. Então o Senhor permitiu. E lá, irmãos, eles começaram a se armar novamente. Ocorre que o dia estava passando, né? E conforme as horas se passaram, Josué, junto com os seus soldados, com o povo de Deus, eles estavam preocupados. Puxa, vai chegar a noite, e a noite não dava para ter guerra. O que os amorreus vão fazer? Eles são 5 reis. Exército forte. Somos um povo que atravessamos 40 anos no deserto. Temos armas, então, a única arma é a palavra de Deus na vida deles. Como sendo homens, irmão, como nós mesmos hoje, eu sei que o Senhor é comigo, eu ouvi a palavra, mas quem que não vacila a fé? Quem é que não tem Deus? Senhor, eu sei que o Senhor é contigo, mas eu sou fraco, eu sou errante, eu sou sujeito a tanta coisa. Então essa balançada, essa falta de fé é comum em todos nós, inclusive no passado. Josué viu quantas maravilhas, mas eles ficaram preocupados, porque o dia estava passando, falava,
se armar durante a noite e eles vão se preparar. Amanhã, a hora que o sol, né, já variar o dia, eles vão vir e vão matar nós. Porque não dá para a gente se preparar para lutar contra esse povo. Embora, como voltamos a dizer, o Senhor tinha falado com Josué. Mas o Senhor repete para mandar que eu já te não. Não temas que eu estou junto de ti, guerreiro. O que precisar fazer para te ajudar a levantar a tua cabeça. Igreja, dá um glória forte agora. O inferno inteiro se armar contra ele. Como os amorreus se ajuntaram em 5 reis. Pode vir o inferno que for. O diabo pode colocar qualquer coisa no teu caminho. Mas Deus está te afirmando aqui. Não temas que eu faça um milagre na tua vida. Você crê em milagre, glória a Deus. Josué preocupado que o dia estava passando, né? E ele falou: pronto, precisamos acabar essa guerra aqui antes que acabe o dia. Eles não se amaram. Né? Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos do israelita: céu, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então, ele ficou preocupado, ele falou: Senhor, só tu mesmo, porque é só a natureza é que vai poder nos ajudar. Vocês estão entendendo? Então ele fez um pedido ousado a Deus. Aleluia. Por que esse pedido ousado, irmão? Falou: porque se o sol, irmão, não se punha, ou seja, não ficasse noite, ele tinha certeza que esta guerra Deus ia dar esses inimigos na mão dele. Porque com outra arma não tinha jeito, eles não tinham armas, não tinham homens, não tinha recurso material. Só a natureza é que podia dar essa vitória a eles. Vocês estão entendendo a palavra? Então ele fez um pedido ousado a Deus. E Deus me visitou agora aqui. Manda dizer para o irmão e para a irmã, você fez um pedido ousado a Deus. Talvez até você pediu e fala: Senhor, eu sei que vai ser difícil. Eu sei que pode ser até impossível. Dizer para você, as coisas fáceis que dá para você fazer, você faz. Mas milagres, sinais, quando precisa mexer em alguma coisa, você não pode fazer com a tua mão. Dá um glória a Deus que eu faço. Eu mexo com a natureza, eu mexo com os juízes, eu vou em Brasília, eu faço o que for. O que for a tua mão, Deus. Entendeu? Você está falando aqui. Ele fez esse pedido ousado, irmão. Ele falou: olha o que ele pediu, irmão. Ele disse assim: sol, detente em Gibeão. Gibeão era o lugar onde eles estavam, no centro de Canaã. Hoje, no centro de Israel, a 9 quilômetros de Jerusalém, onde que estavam os amorreus. Já tinham voltado para lá.
E o relógio passou, foi indo. E ele pediu para o Senhor, porque ele cria em Deus. Quem crê em Deus nunca fica confundido. Crente que não pede a Deus, irmão, que não confia em Deus, não é crente. Nós recebemos um monte de pedido de oração aqui, né? Por que os irmãos pediram oração? Por que você dobrou o joelho e falou, Senhor, me ajuda? Não só os que pediram oração, mas todos. Porque nós confiamos em Deus. E aquele que confia em mim, jamais ficará confundido e envergonhado. Sol detente. E aqui, irmão, você me permite aqui, ó, 9:10. Glória a Deus. Aleluia. Mas vocês precisam saber. Alguém pode ir aqui na igreja dizendo, mas irmão Alfredo, o sol está parado. Não é o sol que fica girando. Ele disse, sol, detenha teus filhos. Por quê? Porque o Josué, ele estava olhando, e como nós olhamos hoje, nós estamos aqui na terra, né? E você olha, até hoje, quem é que não diz, hora que o sol se pôr, ou hora que o sol nascer, o sol já nasceu. Aliás, para quem não sabe, irmão, segundo, né, estudiosos, né, na astronomia, eles dizem que a Terra foi criada, o universo todo, há 6 bilhões de anos atrás. Né? Então, só que até hoje, 6 bilhões de anos é muito tempo. Né? Nós estamos aqui, então você olha assim para o sol, até hoje nós falamos assim, o sol se pôs. Você abre a janela, ainda bem que o sol nasceu. Glória a Deus. Glória a Deus. O sol nasceu, né? Aleluia, Deus. 6 bilhões de anos, mas é força de expressão, né, moçada? Glória a É Deus. força de expressão. Aleluia, Jesus. Então, vocês imaginam isso, irmão? No ano de 1490 antes de Cristo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Como vocês imaginam aqui? Josué entendia, né? Quando alguém fala, mas irmão Alfredo, a Bíblia não é certa? É claro que é. A Bíblia foi escrita, irmão, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Só que ela expõe aqui, quem escreveu a Bíblia são os seres humanos, e escreveu do jeito que aconteceu naquela época. Não é Deus? Claro que é Deus, é o Espírito Santo, só que ele expôs aqui. Quando Josué viu, irmão, ele falou assim, sol, detenha-se, porque ele via que clareava o dia aí, né? E ele falou, sol, detenha-se em Gibeão, Disse, só nesse lugar, o resto pode. Os irmãos verem a pureza, a simplicidade, né? No momento, às vezes, a gente ora e não sabe nem o que pede a Deus. Pela nossa falta de entendimento, pela nossa pureza. Às vezes pedimos uma coisa até absurda, o Senhor acha que no céu fala assim, mas que meu filho está pedindo? E vai suportando as nossas fraquezas, né? Pode passar um pouco do horário, só Glória a Deus. Se alguém te perguntar, fica falando do horário que termina. Se alguém te perguntar, que hora que terminou o louvado, fala na hora que Deus permitiu. Se alguém perguntar, fala, não, um pouquinho depois das 9, mas que recebeu os irmãos de Portugal. Irmão, né? O que acontece aqui, não é? Ele fala a respeito, né, do sol deter-se, né? Em Gibeão, somente naquele lugar. Mas como, irmão? Né? Então nós vamos explicar um pouquinho. Eu sei que todos sabem, né, quem já estudou muito a geografia astronômica, sabe, né? Nós temos 8 planetas no sistema solar.
temos uma grande estrela que se chama Sol. E temos 8 planetas, claro, fora as estrelas, e os satélites que compõem o sistema solar. Desses 8 planetas, irmão, tem, claro, Mercúrio, Vênus, Saturno, né? A Terra, Marte, enfim, são 8 no total. Tá? Cada planeta desse tem seu satélite, entendemos? A Terra tem um satélite que se chama Lua. Então, irmãos, se os irmãos forem ver, cada planeta desse e cada satélite, irmão, desse, o satélite ele fica girando. E todos esses planetas, todos esses satélites, eles giram e as estrelas giram em torno do Sol. O Sol fica parado. Então, os irmãos têm uma ideia, a Terra, ela tem o sistema como os outros planetas. Rotação e translação. Perdoa, pessoal, muitos sabem, mas eu não preciso explicar. A Terra tem sistema de rotação e translação. Isso a gente aprende, né? Na geografia, né? Eu estou explicando para irmãos que está dentro da palavra é necessário para entender. Glória. A rotação, irmão, é quando ela gira o seu corpo só. Por isso que a Terra redonda, ela vai girando. Rotação, fica rodando, vamos dizer assim. E translação, além de ela girar, ela gira em torno do Sol. Não é só a Terra. Todos esses 8 planetas e todo esse sistema solar com os satélites. Então vocês imaginam, irmão, se um só desses planetas ou um só desses satélites eles pararem, porque eles só giram e quando vai girando, vai através do Sol, você vai. Por que existe esse sistema solar? Senão hoje nós não existiríamos. Por quê, irmão? Porque através dessa rotação e translação é que nos traz esse clima. Hoje estamos à noite já. Daqui a pouco a gente vai dormir. Então não tem sol. Por quê? Porque a Lua está escondendo o Sol. A Lua está protegendo nós. Ela está tampando o Sol. E junto com esse sistema solar nos traz dia e noite. Aleluia. E nos traz esse clima para vivermos. Isso daí não para. É rotativo desde 6 bilhões de anos para cá. Tudo obedece à voz de Deus. Tudo obedece à voz de Deus. O universo inteiro, o sistema solar em tudo. Muitas vezes quem não obedece muito somos os seres humanos, né? Mas o restante tudo obedece a Deus. Então vou dar um exemplo para a irmandade. Se parasse a Terra, ou se o Sol, como ele diz aqui, né? De quem está vendo, de quem está, no caso de Josué. Se o Senhor parasse somente lá em Gibeão, e mandasse lá, no caso de Josué, o Sol, ou seja, se a Terra parasse e não girasse, não fizesse a translação, vinha um outro planeta e batia na Terra. E só a Terra ia parar. Então vinha um. O que ia acontecer com o sistema solar, irmão? Ia explodir tudo isso daqui. Ia acabar com tudo. Só a Terra parar, ia vinha Marte, vinha Júpiter, vinha Mercúrio, vinha Vênus, Netuno, e assim por diante, irmão. Ia explorar, ia quebrar tudo, isso daqui ia acabar tudo. Mas Deus, irmão, para poder atender a Josué, ele tomou o universo inteiro. Glória a Deus. Tomou todo o universo, ou seja, ele parou todos os planetas, ele parou todos os satélites, para poder atender a Josué a ganhar a guerra contra aqueles 5 amorreus. Estão me entendendo? Quem está entendendo? O que o Senhor está querendo dizer para toda essa irmandade? Se for preciso, irmão, mexer com a natureza, parar o planetário, para atender você por uma cura de enfermidade, mudar o sistema solar,
mudar os horários, o Senhor vai fazer na tua vida. A minha palavra não volta para trás. O possível você faz, o impossível eu vou fazer na tua vida. Com glória ao Senhor, por E na hora que Josué falou isso, irmão, e o sol se deteve e a lua parou. A lua parou. Está escrito aqui. Até que o povo se vingou dos seus inimigos. E isso aqui está escrito no livro do Ré. O sol foi se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Vou pegar mais uns 10 minutos, tá, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, na hora que Josué pediu, na hora Deus atendeu ele. O Senhor está mandando essa palavra e falou assim: a partir de amanhã eu já vou te atender. Amanhã já estou fazendo um movimento e o trono do diabo começa a cair na tua vida. Quase um dia inteiro. Então, eu vou explicar para a Irmandade. O dia inteiro para o judeu, irmão, é um dia mesmo. Para eles, dia a dia. Começa às 6 horas da manhã e termina às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde. E quando Josué olhou, irmão, o dia inteiro, ou seja, o sistema planetário todinho parou durante 12 horas. Glória ao nome do Senhor. Vocês estão entendendo, queridos? Quase 12 horas. E não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué a todo Israel, com ele e o arraial de Gilgal. Não houve dia igual àquele. Glória a Jesus. Alguém pode dizer, irmão Fredo, mas existem provas disso? Existe, irmão. A gente que é velho, não sou um louco aí, eu sou mais velho. Nos anos 60, para quem é mais novo, pois entra aí, né? Nos anos 60, Estados Unidos, irmão, através do seu presidente John Kennedy, ele teve uma ideia pela tecnologia que a IBM, naquela época, a primeira empresa da tecnologia, trabalhei na HP, eu posso afirmar isso aí, na Hewlett Packard, e era um sistema, eles trabalhavam lá, depois construíram os seus próprios computadores. Mas a IBM, na época, na década de 60, eles eram os primeiros. Kennedy disse assim: eu quero colocar o homem em órbita, sair fora da Terra. Glória a Deus. Então ele precisava, irmão, já dar esse primeiro passo. Começar a fazer os estudos, a astronomia, e estudar o sistema do Sol, em todo o planeta, o sistema solar, irmão, e começar a pesquisar. Ele falou: bom, já que estamos empenhados em colocar o homem em órbita, ou seja, fora da Terra, que tal a gente chegar até a Lua? Em 1969, Neil Armstrong foi o primeiro astronauta a pisar na Lua. Mas até chegar lá, o que houve? Eles precisavam tomar um cuidado muito grande. Porque qualquer erro, em termos de tempo, de hora, qualquer desequilíbrio, o homem podia ficar girando em órbita lá e perder todos os homens, os astronautas. Eles iam se perdendo no espaço. Então precisava um tempo determinado do foguete chegar, de ir, de soltar, enfim, todo esse sistema astronômico, né? A astronomia, que é o estudo dos astros, né? Então o que aconteceu, irmão? Eles foram fazer esse estudo, pegaram a IBM na época e começaram a se aprofundar no estudo. E descobriram que por volta do ano 1400 a.C.,
houve uma modificação no sistema. Os irmãos sabem que a ciência, irmão, ela é muito difícil de entender a parte espiritual. Claro que não são todos os cientistas, tem muitos cientistas que creem, mas eles creem no que eles estão vendo. 1 mais 1 para eles é 2 e acabou. E existe alguma coisa fora disso. E começaram, irmão, a bater cabeça. Não é possível. Está dando 12 horas de diferença. Aleluia. É isso. Depois vocês leiam aí. Não estou resumindo por causa do horário. Estou pregando e não recordo. Entendeu, meu irmão? Então eles acharam essa diferença. E não conseguiam entender o que houve. Por que mudou essa diferença de 12 horas no sistema planetário? Aí o que aconteceu, irmão? Um dos astrônomos que estavam lá, ele falou, espera um pouquinho. Eu me lembro que quando eu era pequeno um dia, Glória a Jesus. o meu avô, lendo a parte de Josué, e ele viu que o sol, diz as escrituras, que o sol parou. E houve quase 12 horas durante o dia. Glória a Deus. Quando olharam, pesquisaram, fizeram esse estudo, estou resumindo para a Irmandade, o que aconteceu, irmão? Acharam a diferença. Glória ao nome de Jesus. E viram que realmente essa diferença que eles estavam achando foi o dedo de Deus que parou para dar vitória. Deus vai fazer na tua vida hoje, Deus te manda dizer. Todo mundo vai saber que é um milagre que eu vou fazer na tua vida. O Senhor está me revelando aqui, manda dizer, irmão. O que vai acontecer na vida de muitos que estão aqui hoje é um verdadeiro milagre que eu vou fazer. Entrega a glória a Deus. Não haverá explicação humana. Não vai haver explicação. Como é que pôde isso? Como é que pôde aqui alguma criatura que está no mundo, irmão? Ela vai dizer, escuta, espera um pouquinho, para aí, não é possível, não soma, a conta não fecha, não é para fechar mesmo. Quando Deus põe a mão e faz algum milagre, homem nenhum entende, só você e eu que entendem, irmão. É um estrondo, é um verdadeiro milagre. Nunca houve na terra, mas vai acontecer com você. Arrancar câncer com a mão, eu vou arrancar. Trocar com o pulmão, trocar coração, trocar mente, encher, ir lá no banco, mexer na tua vida, mexer no teu filho, mexer. Vai voltar alguma coisa para trás. Entre aspas, o sol vai parar, o universo vai parar. E vão dizer, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, sente a minha presença. Glória
morreu com toda a sua força. Depois os irmãos leem, não dá mais para pregar, por causa do horário. Mas eles morreram todos dentro de um buraco, de uma caverna. Josué foi lá e enterrou eles com pedra, com tudo. O Senhor vai entregar teus inimigos tudo na palma da tua mão, sem você fazer nada, porque eu vou mexer e vou jogar pedra e granizo em todos eles. Já vão ficar com medo. E depois, para te dar a vitória completa, eu vou mexer no universo. Milagre vai acontecer. Deus seja louvado.